Bom dia! Bom dia, povo de Deus! Pode tomar o seu lugar. Eu confesso que o vídeo da Maria Clara e da Milena, falei certo? Mirella, meu Deus, mexeu muito comigo. Eu fiquei muito emocionada, porque eu também fui alcançada por uma amiga de trabalho. Eu tinha 17 anos de idade, a minha família não serviu o Senhor. Eu não nasci num lar cristão, estava muito longe disso. A minha família precisava tanto de Jesus, eu precisava tanto de Jesus. E aquela menina, um dia, ela me convidou para ir na igreja dela. Eu estava passando um tempo tão difícil na minha vida, e realmente eu não sabia o que ia ser, como que ia ser, mas eu fui naquela igreja. E ontem, eu encontrei os pastores dessa igreja. A igreja congregacional lá em São Pedro, num bairro chamado Porto da Aldeia. Pastora Rosiane e pastor Osiel. E eu encontrei com eles ontem, num casamento que eu celebrei de uma ovelhinha nossa lá da Eclésia de Cabo Frio. E quando essas meninas estavam falando ali, o Senhor falou algo tão forte ao meu coração. Como que um amigo, como que nós podemos mudar a história não só de uma vida, mas de toda uma família, gente. A minha amiga Elidiane, ela não sabia, mas Deus não estava olhando só para mim. Ele estava olhando para mim, para minha família, para minha descendência. Ele estava olhando para uma geração inteira. Ele estava olhando para um legado que eu estou deixando. Deus não está olhando só para você aqui nessa manhã. Deus está olhando para a geração e para o legado que você está deixando. Após você, vem, queridos, muitos da sua família, muitos da sua casa, amigos, que vão ser alcançados por Jesus. Então, essa jornada, amigos de fé, eu tenho plena convicção de que a nossa igreja, ela já alcançou essas 300 almas. Quem crê, gente? Eu creio que Deus vai nos surpreender. E eu creio que a nossa igreja, ela vai alcançar até mais do que 300 almas, pastores. Eu creio, porque o poder de Deus, Ele nos surpreende a cada dia. E nessa manhã, o Senhor, Ele quer nos surpreender uma vez mais. Mas eu volto a dizer, essas meninas mexeram muito comigo nessa manhã, gente. Eu lembrei da minha amiga Elidiane. Eu sou tão grata por ela. Porque um dia ela se deixou ser usada pelo Senhor. Eu estou muito feliz aqui nessa manhã. Eu quero dizer a vocês que essa palavra que eu vou compartilhar com vocês aconteceu um mistério tão grande, porque eu preparei essa palavra ainda lá em casa, quando eu estava me preparando para essas 3 semanas que eu estaria aqui no Brasil. Eu estive aqui estou ainda, durante 3 semanas, e eu ministrei em muitos lugares, fui para o norte, voltei, e essa mensagem que eu vou compartilhar aqui com vocês, ela foi preparada para a nossa igreja aqui de São Gonçalo. Quando o pastor Luciano, a gente conversou e ele falou comigo o que Deus estava fazendo para esse tempo aqui na nossa igreja, o Senhor me deu essa revelação. Só que alguma coisa muito interessante aconteceu. Porque em alguns lugares que eu fui, e eu vou já falar do meu livro, que eu sei que vocês querem que eu fale também, as meninas estão esperando, mas em alguns lugares, quando eu chegava para falar do livro Mulher de Valor, eu tinha tantas mensagens dentro do meu livro, o Senhor falava: eu quero o encontro do poço. Eu quero o encontro do poço. Você vai falar do encontro do poço. Você vai falar do homem do poço. Eu falava: Jesus. E aí, quando eu cheguei hoje aqui na nossa igreja, o Espírito Santo falou algo muito forte ao meu coração. Ele me trouxe a memória, ele falou: filha, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Essa casa hoje é a última casa que você vai ministrar antes de você ir embora amanhã. E eu tenho algo poderoso para fazer na minha igreja. Quem crê, gente? Você crê? Você crê nessa palavra? Eu creio, porque a cada encontro que nós temos com o Senhor, nós temos a nossa vida transformada. Mas antes da gente começar, eu quero apresentar para vocês, gente, meu primeiro livro, Mulher de Valor. Pode aplaudir ao Senhor. Gente, eu estava me recordando que na madrugada que eu terminei o projeto e que eu fui fazer a revisão para enviar para a editora, eu chorei tanto, porque eu falei: Senhor, não fui eu que escrevi esse livro. Tem coisas aqui que eu jamais poderia escrever. Eu falei: Espírito Santo, foi
perfeito. O Senhor escreveu de uma forma perfeita, porque não fui eu. Não fui eu que escrevi esse livro. Eu não tenho capacidade para escrever aquilo que o Senhor me deu para colocar aqui. Só o Espírito Santo nos capacita para fazer aquilo que Ele quer fazer com a gente. E esse livro Mulher de Valor, meninas, eu vou ficar assim tão feliz de vocês levarem, porque eu sei que vai edificar. Em alguns lugares que eu passei no início, quando eu cheguei aqui, né, há 3 semanas quase atrás, as mulheres já leram, e eu já estou recebendo tantos testemunhos. Teve uma irmã que comprou no dia que eu fiz o lançamento, numa cafeteria lá em Cabo Frio, e ela mandou para mim: pastora, eu comecei a ler quando eu cheguei em casa, e eu não parei de ler, eu li o livro todinho naquela madrugada, e como que eu fui edificada. Então, meninas, mulher de valor, trazendo de volta para as mulheres o verdadeiro valor, Palominha, que Deus nos deu. Porque essa geração tem desvalorizado muitas mulheres. Essa geração tem sido uma geração que muitas mulheres estão se autodesvalorizando. E nós temos uma revelação da palavra de Deus. Mulher, o seu valor excede ao das mais finas joias. Nós somos mulheres únicas e somos mulheres valorosas. Então, nesse livro você vai encontrar uma mensagem de edificação para a sua vida, mulher, em todas as áreas. Como filha, como esposa, como mãe, como serva do Senhor. Eu sei que você vai ser curada também, porque tem 2 capítulos desse livro que falam sobre cura. Eu conto testemunhos, porque a gente tem que contar aquilo que Deus faz na nossa vida, o que é bom e o que é difícil também. Então eu conto aqui os meus erros. Tem um capítulo, pastora Joyce, que eu falo sobre fazer o bem ao seu marido. Cadê as mulheres aqui? Levanta aqui a mão, que você que é casada, levanta a mão aqui para eu ver. Nossa, quase a igreja inteira, quase todas as mulheres são casadas. Meninas, fazer o bem ao seu marido. Provérbios 31. A mulher de Provérbios, ela fazia o bem ao seu marido e não o mal. E era todos os dias da sua vida. Os maridos não vão dar glória a Deus, não, gente? E nesse capítulo, meninas, eu estou contando os meus erros, as minhas falhas. Eu estou contando a você as revelações que o Espírito Santo me mostrou, aonde eu errei com meu marido e aonde eu tenho procurado acertar todos os dias. Então, meninas, espero vocês. Homens, levem também para suas mães, irmãs, amigas. Eu sei que Deus vai edificar muito a vida das mulheres. Abra comigo a sua Bíblia, João capítulo 4. Esse texto é um texto tão conhecido, gente. João 4, nós vamos ler apenas um versículo, na verdade a parte A do versículo. João 4, versículo 6. Os meninos prepararam aqui, olha. Ai, que lindo. Esse encontro que mudou a história na vida dessa mulher, e não só a vida dela. E a gente vai falar sobre isso. João 4, versículo 6, que diz assim, eu vou ler na minha versão, mas eu vou também falar uma outra versão, que é a versão que eu quero compartilhar com vocês. O texto diz assim, olha: e estava ali a fonte de Jacó, e estava ali o poço de Jacó. Fala comigo, e estava ali o poço de Jacó. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã. Eu quero te louvar, Pai, por chegar aqui na tua casa. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me concede de uma vez mais ser um instrumento nas tuas mãos. Senhor, nessa manhã eu quero pedir que o teu Espírito Santo, ele tenha total liberdade em nosso meio, para ministrar aquilo que está no seu coração. Porque nós estamos aqui nos encontrando com o Senhor. Hoje essa casa de oração, ela é o nosso poço. Hoje essa casa de oração é o lugar do nosso encontro. E eu quero declarar, Senhor, que as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Eu declaro uma manhã de cura, uma manhã de transformação, uma manhã de libertação, uma manhã de milagres, uma manhã de sinais, uma manhã, Senhor, de prodígios na tua casa, uma manhã que o Senhor levanta mulheres, o Senhor posiciona mulheres para um novo tempo, uma manhã onde o Senhor posiciona os homens dessa igreja para esse novo tempo, Senhor, porque grande é a seara
E o Senhor tem levantado os ceifeiros. E o Senhor está nos capacitando para essa grande colheita. Em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluias. Gente, o encontro no poço. Esse encontro, ele mudou a história da vida dessa mulher. Esse encontro, ele trouxe um antes e um depois. Nós, pentecostais, cadê os pentecostais aí nessa manhã? E você não está impedido de glorificar. Enquanto o Senhor está falando aqui, você vai glorificando, exaltando o nome dEle, amém? Meu marido costuma dizer que enquanto a gente glorifica, o Senhor, Ele faz um download, e aí Ele derrama sobre a igreja. Mas nessa manhã é uma manhã que o Senhor, Ele também quer fazer isso com a gente. Ele quer marcar um antes e um depois. Ele quer fazer com que essa seja uma manhã de divisor de águas, de um novo entendimento, porque essa mulher, ela precisava viver e entender algo novo. Esse encontro no poço, ele muda a história dessa mulher. Agora, interessante, tem um adágio popular aqui no Brasil, que a gente costuma dizer, que quando as coisas não estão indo bem, quando tudo parece ir de mal a pior, quando as pessoas estão assim, olha, tristes, angustiadas, não sabe mais o que vai fazer no dia de amanhã, não sabe o que vai ser da segunda-feira. Quando as pessoas são traídas, machucadas, quando elas estão enfrentando um tempo tão difícil nas suas vidas, nós costumamos dizer que a pessoa chegou no fundo do... Nós, quando estamos nos piores momentos da nossa vida, nós nos sentimos assim, como no fundo do poço. Eu não sei de que maneira você tem estado nesses dias. Eu já estive assim, me sentindo no fundo do poço muitas vezes. Muitas vezes eu me estive em situações, vivendo momentos na minha vida que realmente eu me sentia assim. Quando a gente chega no final, a gente não sabe o que fazer, qual é a solução. E quando a gente está nesse lugar, que é um lugar apertado, porque o fundo do poço é um lugar que nos aperta. Imagina comigo, no fundo do poço você não tem como se mexer muito. No fundo do poço você não tem como ficar virando para os lados e nem virar para trás. A única coisa que você pode fazer no fundo do poço é fazer o que, gente? Olhar para cima. E quando a gente olha para cima, mesmo nos piores momentos da nossa vida, nós lembramos que o salmista declarou: elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. Eclésia de São Gonçalo, para onde nós estamos olhando? Vamos levantar os nossos olhares para os céus, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a resposta, é de lá que vem o milagre, é de lá, queridos, que vem um novo tempo. Eu vim aqui para dizer a você que é chegado um novo tempo na sua vida. Mas você tem que olhar para o alto, você não tem que ficar mais olhando para baixo, você tem que olhar para o alto, você tem que olhar para aquele que vai trazer a você esse novo tempo. Esse encontro no poço muda a história dessa mulher. Nessa história, nós vamos ver que esse poço, ele não simbolizava o fim, mas sim o início de todas as coisas. Tem hora na nossa vida, minha irmã, que parece que está tudo no fim. Só que é nesse fim que Deus começa uma nova história. É nesse tempo difícil que Deus nos apresenta um novo projeto. É nesse tempo que a gente não sabe o que fazer, que tudo começa a ser diferente. Essa mulher estava num poço, mas aquele poço não era o final para ela. Essa mulher estava ali, mas aquele fundo do poço ali não era o final dessa história, mas sim o começo de uma nova história. Jesus, ele chega naquele poço. Eu fico imaginando a mulher samaritana, ela caminhando para chegar lá no poço de Jacó. Interessante que ela levava um cântaro. E o cântaro, gente, não era um objeto leve. O cântaro era um objeto pesado. E as mulheres, elas iam até ali o poço para poder buscar água, para beber, para fazer comida, aquilo que era necessário. Eu fico imaginando essa mulher samaritana. Eu não sei quantas vezes naquele dia ela já tinha ido naquele poço, porque tem isso também. O texto não nos diz quantas vezes aquela mulher já tinha ido naquele poço, mas o texto diz que nesse momento, quando ela chega naquele poço, tinha um homem lá.
um homem esperando por ela. E eu fico imaginando a mulher samaritana caminhando e pensando: quem é aquele homem? Ele não estava ali quando eu vim mais cedo. Quem é aquele homem que está ali? Ele é um judeu. Quem é aquele homem? O texto também nos mostra que essa mulher, ela vai no horário de meio-dia buscar essa água. Só que isso também não era uma coisa comum, porque naquele tempo, vocês imaginam, gente, o sol escaldante. Então, naquele tempo, esse horário onde o sol era muito forte, não era um horário comum das pessoas irem buscar água. Mas essa mulher, ao meio-dia daquele dia, ela então resolveu pegar o seu cântaro e ir naquele poço. Sabe o que me mostra isso? Que mesmo em momentos que parecem ser tão ordinários na nossa vida, mesmo em manhãs, como parece ser só mais uma manhã na minha igreja, nós vivemos o sobrenatural do Senhor. E o encontro com o homem do poço transforma a nossa vida. Sabe o que acontece? A gente tem que mudar a nossa forma de ver as coisas. Não é mais um culto, não é mais uma célula, não é mais um momento, não é mais um ensaio do louvor, não é mais uma reunião de líderes, mas em todo tempo, quando nós estamos indo nos encontrar com Ele, porque tudo que está relacionado ao reino dEle, Ele se faz presente. Tudo que está relacionado ao reino de Deus, o nosso Senhor se faz presente. Então, meu amado, minha amada, a partir dessa manhã, tudo que você for fazer, você vai lembrar e trazer essa palavra viva ao seu coração. Quem sabe vai ser nessa manhã que a minha cura vai vir sobre a minha vida. Quem sabe vai ser nessa manhã que eu vou gerar o meu milagre, que eu vou conceber o meu milagre. Quem sabe é nessa manhã que a minha família nunca mais vai ser a mesma. Quem sabe é nessa manhã que aquela porta que eu estou clamando tanto, o Senhor vai abrir e eu vou passar por ela. Aquela mulher samaritana, ela ainda não sabia, mas aquele momento, uma coisa que ela fazia sempre, ia mudar a história da vida dela. E não somente da vida dela, mas de toda uma cidade. Sabe outra coisa que eu vejo? Essa mulher, quando ela está chegando e que ela vê o homem lá, ela não sabia quem ele era. E quando ela chega até o poço, o homem que estava ali, ele pede água para ela. E aí, agora eu estou aqui pensando com a nossa cabeça carioquês de pensar. Se eu fosse essa mulher, vou dizer por mim, se eu fosse essa mulher, eu ia falar assim: ué, ele está aqui primeiro do que eu? Por que ele mesmo não já pegou a sua água e já se serviu? Porque ele está esperando eu chegar aqui para que ele possa então me pedir água? Às vezes, o que nos impede de viver os maiores milagres que Deus tem na nossa vida é que a gente tem sempre que dizer para Deus como que tudo vai acontecer. Tem que ser da nossa forma, tem que ser do nosso jeito. Não, mas eu não pensei que fosse assim. Não, mas não tem que ser dessa forma. E aí sabe o que acontece? A gente tira a autoridade, a primazia, aquilo que Ele quer fazer. E a gente então mostra para Ele que da forma que Ele está fazendo não é da forma que tem que acontecer. Essa mulher, ela chega naquele poço e Jesus pede para ela água. Sabe uma outra coisa que eu aprendo? Muitas vezes nós queremos ser servidos, porque nós estamos aqui primeiro, porque nós chegamos primeiro, porque nós somos os primeiros voluntários. Ah, porque eu sou pastor. Ah, porque eu sou levita. Ah, porque eu sou ministro. Ah, porque eu sou apóstolo. Ah, porque eu sou bispo. Ah, porque eu sou isso. Ah, porque eu sou aquilo. Então eu estou aqui primeiro, eu tenho que ser servido. Um erro. Porque Jesus, mesmo sendo o primeiro, Ele serviu a todos e em todo tempo. Quando Ele está ali naquele poço, Ele pede água àquela mulher. Ele está ensinando para ela, não importa quem é o primeiro, quem chegou depois, o que importa é que todos nós podemos servir uns aos outros. Será que você pode falar com essa pessoa que está ao seu lado? Eu quero te servir. Eu quero te servir. Conta comigo, eu quero servir você. Eu quero ser bênção na sua vida. Eu quero poder ser um canal de Deus na sua vida. E aí, meninos e meninas, esse encontro
começa agora a tomar uma intimidade. Porque Jesus é assim. O primeiro impacto assim com Jesus, você viu que a Mirela, cismei que ela é Milena, gente. A Mirela, ela disse que quando ela ouviu assim, na célula, e ela ficou meio assim, o que está acontecendo? Ela está aqui? Ela está aqui dentro, não? A Mirela está aqui? Hoje? Não. Eu também fiquei assim. Eu quero conhecer essa menina hoje. Eu quero dar um abraço nela e na Maria Clara também. Eu também fiquei assim quando eu fui na igreja. Eu fiquei assim, gente, o que eles estão fazendo? Povo doido, povo esquisito. O pessoal grita, o pessoal levanta a mão, o pessoal dança. Eles não ficam quietos, não. E olha que era uma igreja congregacional. E eu fiquei assim também. Porque no primeiro impacto, quando a gente encontra com Jesus, a gente não sabe nada ainda. Mas depois, começa a vir o tempo da intimidade. Depois que Jesus ele pede água para a mulher samaritana, a mulher samaritana vai falar para ele, como que você, sendo judeu, você vai me pedir água? Se judeu nem fala com samaritano. Cara, aquela mulher ela estava ficando assim, sabe? Como a gente fala aqui no Rio, meio doida. Estava assim, ó, ficando bem pirada. Esse homem é judeu, está falando comigo. Mas judeu não fala com samaritano. E aí Jesus continua falando com ela. E ele fala para ela assim, olha, se você soubesse quem está falando com você, você pediria água. E então você receberia a água da vida. Olha a intimidade. A intimidade ela vai crescendo. Não é só naquele primeiro momento, mas enquanto a gente está ali conversando com o Senhor. Enquanto a gente está buscando a Ele, essa mulher, nesse encontro com Jesus, ela começou a ter uma intimidade com Ele. E Ele mostra para essa mulher que não importava que ela era uma samaritana. Sabe por quê? Para Jesus não importa o ponto de partida. Para Jesus não importa se nós nascemos num lar disfuncional. Para Jesus não importa se nós nascemos num lar quebrado. Para Jesus não importa se nós já pecamos. Para Jesus não importa qual é o tipo de vida que nós estamos levando. Tudo o que Ele quer é ter um encontro com a gente. Ele para tudo. O texto diz que era necessário ele passar por Samaria. Era necessário Jesus passar por aquele lugar que todos os judeus, eles davam uma volta enorme para não passar por Samaria. Jesus, ele veio aqui nesta terra para quebrar todo o protocolo. Ele veio aqui para mostrar que não existe religiosidade, não existe aquele que ele não encontra com ele, aquele que ele não toca nele, aquele que não é especial para ele, aquele que não é importante para ele. Todos nós somos importantes para o Senhor. Jesus é aquele que nos ama além dos nossos pecados. Jesus é aquele que nos ama acima de qualquer circunstância terrena. E ele provou isso para aquela mulher samaritana. Não importava a descendência dela, não importava de onde ela vinha, não importava o que ela estava fazendo. O que importava é que era um novo tempo chegado na vida daquela mulher. O que importava é que ele queria transformar a vida daquela mulher. Ele vai ali naquele poço para poder mostrar para ela que ela não era uma mulher desprezada. Porque agora ele vai falar para ela assim, olha, em algumas pessoas, eu já vi alguns ministros falando dentro desse texto. E quando eles falam essa pergunta, quando ele pergunta para ela assim, olha, vai lá chamar o seu marido. Às vezes parece como um peso, ou então uma discriminação para aquela mulher, como se Jesus estivesse apontando o dedo para ela e falando para ela o pecado que ela tinha. Não, está tudo errado. A verdade é que Jesus sabia a sede da alma daquela mulher. A verdade é que Jesus chegou naquele poço como a água da vida naquela mulher, para poder saciar aquela ausência que ela tinha dentro dela, aquela sede que existia na alma e no espírito dela. E quando ele pergunta para a mulher, fala para ela assim, ó, vai lá chamar o seu marido. Ela fala assim, marido? Então, já tive 5, mas o que está comigo não é meu. A história é que aquela mulher, ela tinha uma vida sentimental tão quebrada. Aquela mulher, ela estava cometendo um adultério, porque se o texto diz que o marido que ela estava, o homem que ela estava não era dela, é sinal que ela cometia um adultério.
Gente, Jesus parou tudo. Jesus mudou o percurso. Jesus escandalizou os seus discípulos. Jesus foi até aquele poço por causa de uma mulher adúltera. Uma mulher pecadora. Sabe o que é isso? Fala comigo. Misericórdia. Graça. Perdão. Transformação. Jesus, naquele momento, ele pergunta para essa mulher, porque ele queria que aquela mulher pudesse trazer para fora aquilo que estava dentro. E aqui está o ápice desse texto. Aqui está a chave que vai fazer essa mulher virar para o milagre chegar na vida dela. Porque tem horas que a gente finge que não está nada dentro da gente. Tem hora que a gente finge, tem hora, minha irmã, que você finge as coisas que você passou, os traumas que você viveu, os abusos que você experimentou, que você não queria experimentar. No livro Mulher de Valor eu falo sobre abusos, porque eu passei por abusos na minha infância. Tem hora que Jesus, ele vai mexer lá na ferida mesmo, Ele vai fazer de uma forma para que você coloque para fora aquilo que está dentro de você. Aquilo que você precisa receber cura, aquilo que precisa ser curado e transformado na sua vida. E foi o que ele fez com essa mulher samaritana. E depois que então agora eles estão tão íntimos, eles estão nesse momento de tanta intimidade, o texto vai nos mostrar que essa mulher, ela vai tomar 3 atitudes. E eu quero aqui compartilhar com vocês as 3 atitudes que essa mulher, ela vai fazer, ela vai tomar. As 3 atitudes que vai nos ensinar nessa manhã, através desse encontro, através da mulher samaritana. A primeira atitude, ela larga o cântaro. Fala comigo, larga o cântaro. Ela larga o cântaro. O texto mostra que quando ela recebe toda a palavra de cura, de revelação sobre a vida dela, quando ela tem esse encontro, a vida dela é transformada, então agora ela vai largar o cântaro. Ela larga aquele instrumento que ela carregava a vida toda, desde criança. Ela larga aquele cântaro que simbolizava ali algo que ela carregava durante toda a vida, toda a sua história. Ela larga tudo. Sabe para quê? Para poder ir anunciar sobre o encontro que ela tinha tido naquele poço. E sobre como que a sua vida tinha sido transformada. Ela larga tudo. Largar o cântaro nos ensina sobre deixar tudo após o nosso encontro com Jesus. Largar o cântaro simboliza a gente deixar de lado, a gente abrir mão daquilo que pode nos impedir de viver os propósitos do Senhor. E aqui nessa manhã, eu venho aqui nessa manhã para declarar sobre a sua vida que nada, nenhum cântaro vai mais impedir você de viver os projetos do Senhor, os propósitos do Senhor para você e para a sua casa. Nada vai impedir você de viver esse novo tempo e viver esse novo ciclo na sua vida. Porque essa mulher, ela largou o cântaro. E quando ela larga o cântaro, ela está mostrando que não importava mais. Que ela não precisava mais ter aquele instrumento. A sua sede de alma estava saciada para todo sempre. Ela não precisava mais de cântaro. Agora ela tinha a fonte da água da vida eterna jorrando sobre ela. Jorrando, ei! O Senhor é essa fonte. E se você buscar todos os dias esse encontro no poço com Ele, você nunca mais vai ter sede como essa mulher. Você não vai mais precisar de cântaros. Eu não sei quais são os cântaros que você tem que abrir mão nessa manhã. Eu sei dos meus cântaros. Mas um cântaro pode ser tudo aquilo que nos impede de sermos plenamente saciados pelo Senhor. Coisas que Ele mesmo já nos mostrou para largarmos, mas que não o obedecemos. Acabamos nos agarrando a pessoas. Existem pessoas que são cântaros na nossa vida. Pessoas que Deus já falou para a gente poder não andar mais, para a gente poder se afastar. Aquela pessoa não nos edifica. Aquele amigo, ao invés de ser um amigo de fé, é um amigo que só nos leva para aquilo que é ruim. Ei, larga esse cântaro.
Larga esse cântaro, jovem. Larga esse cântaro, menina. Larga essa menina que não te edifica. Porque pessoas podem ser cântaros nas nossas vidas. Sabe também outros cântaros? Crenças rígidas. As crenças rígidas são ensinamentos, às vezes, que nós recebemos desde criança. E aí esses ensinamentos, eles vão ficando ali na nossa mente, vão ficando ali como crenças rígidas dentro da gente. E a gente começa a pensar, achar que aquilo ali que nós aprendemos dentro de casa, aquilo que a gente ouviu alguém falar, é uma verdade. Então se transforma em crenças rígidas. E largar crenças rígidas é largar cântaro. Ei, tirar as bengalas, as máscaras, as capas, os pecados, tudo isso são cântaros na nossa vida e nós temos que largar. Hoje é amanhã de você largar o seu cântaro. Hoje é amanhã de você lançar fora tudo aquilo que te impede de viver o melhor do Senhor. A segunda atitude que essa mulher ela teve, ela voltou à cidade. Fala comigo, voltar. Ela voltou à cidade. Gente, uma mulher como essa mulher naquele tempo, era uma mulher que não ficava no meio da sociedade. Primeiro porque ela era samaritana, então não era todo lugar que ela poderia estar. E quando ela estava naquela cidade, onde estava o povo dela, que ela poderia estar ali, tinham pessoas que apontavam e falavam assim, ih, lá vai ela, ó. Ih, aquela ali, ó, cuidado, hein, anda com seu marido bem longe dela, porque ela já teve 5 e o que está com ela não é dela. Ih, lá vai a adúltera. Ih, lá vai a pecadora. As pessoas apontavam o dedo para aquela mulher, porque essa era a fama que ela tinha. Só que quando ela encontra com esse homem no poço, esse homem transforma tanto a sua vida, ela é curada de uma forma tão especial e tão poderosa, que ela não estava mais importando. Ela já tinha largado o cântaro, e agora ela só queria voltar naquela cidade, para mostrar a transformação que ela tinha recebido. Ela não estava mais preocupada com aquilo que iriam pensar a respeito dela. Ela estava apaixonada pelo homem do poço, e ela queria falar dele, ela queria falar para os amigos, ela queria contar. Então ela volta na cidade. Tem momentos que a gente vai ter que fazer o caminho de volta. E esse caminho de volta vai ser um caminho de honra. Porque quando você obedece à voz de Deus, quando você obedece à direção de Deus, o caminho que você volta é um caminho de honra. Nessa manhã, querido, você precisa voltar, fazer o caminho de volta. Aonde você precisa deixar que o Senhor, Ele use a sua vida e Ele possa, através de você, glorificar o nome dEle. O voltar também é ter o entendimento de que existe um lugar para a gente estar. Existe um lugar para a gente estar. Ei, quando eu estava recebendo essa revelação, o Espírito Santo me trouxe à memória um homem à luz da Bíblia, que por causa de uma tragédia familiar, ele foi para um lugar, e esse lugar é um lugar chamado esquecimento, incomunicação. Esse homem, ele era de uma família real, ele tinha sangue real nas suas veias, ele tinha um propósito celestial na vida dele, mas porque o avô tinha feito coisas terríveis, gente. Esse homem é Mefibosete. Por causa do seu avô Saul, morreu o avô, o pai. Israel passou por toda aquela tragédia. E agora Mefibosete, ele vai para longe. Ele vai para Lodebar. Mas Eclésia, Lodebar não era o lugar de Mefibosete. O lugar dele era naquele reino. Ainda que ele não fosse o rei, mas era naquele reino. Ele tinha um lugar. Ele tinha uma mesa preparada. Mas por causa das dificuldades, por causa da tragédia, por causa de tudo aquilo que ele tinha vivido na sua família, ele foi para um lugar de esquecimento. Nesse lugar que ele mesmo foi, que ele ficou, foi um lugar onde ele estava comendo as migalhas. Ele era de família real. Sabe o que a Bíblia fala sobre você e sobre mim? Que nós somos sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido. Nós somos príncipes e princesas do Senhor. Existe um lugar para a gente. Nós não somos desse mundo, nós somos do Senhor. Existe uma mesa preparada, existe um lugar de honra para mim e para você. Nós não vamos aceitar estar em lugares que não são nossos. Nós não vamos aceitar estar fora daquilo que Deus tem pra gente. Porque Mefibosete estava em Lodebar.
Foi necessário ele voltar. Deus falar com o rei Davi. Será que tem alguém na família de Saul? E aí então ele manda chamar Mefibosete. Só que nessa manhã eu quero dizer a você que o que Deus quer que você faça, você não precisa esperar ninguém te chamar. Você mesmo vai voltar. Você mesmo vai fazer igual essa mulher samaritana. Você vai voltar aonde você sabe que você precisa estar. E aquilo que você precisa fazer para que você esteja no local que Deus tem para você, para que você esteja na promessa que Deus tem na sua vida. Mefibosete, ele voltou. E quando ele volta, ele chega para Davi e fala: quem sou eu? Um cão morto. Ei, para de se ver como um cão morto. Para de se ver como coitadinho. Ah, porque o meu bairro. Ah, porque a minha casa. Eu vim aqui nessa manhã para dizer para você que a sua família é a melhor família de todo São Gonçalo. Que a sua casa é a melhor casa de todo São Gonçalo. Ei, a sua esposa é a melhor esposa. O seu esposo é o melhor esposo. A sua igreja é a melhor igreja da cidade. Pode aplaudir. Tudo é como nós vemos. Mefibosete, pelo tempo de Lodebar, ele estava ali com a visão dele perdida. E ele se achava um cão morto, mas Deus não achava isso dele. Sabe o que Deus acha de você? Que você é um príncipe, que você é uma princesa, que você é tão importante. A segunda atitude da mulher, ela voltou na cidade. E último lugar para a gente finalizar. Essa mulher, depois que ela volta lá na cidade, a terceira atitude, ela conta para todos sobre o homem que ela encontrou. Ela chega lá na cidade, ela volta na cidade, mas ela não volta de qualquer forma, gente. Ela não volta de qualquer maneira, varão. Ela chega lá, imagina, eu tô vendo aquela mulher, ela já chega já toda diferente, ela já chega com um brilho diferente. Ela chega lá na cidade e ela começa: gente, olha, eu encontrei com um homem no poço. Esse homem, eu tava ali para poder pegar água, mas ele me pediu água. E quando ele me pediu água, eu falei para ele que eu queria da água, da vida que ele estava falando comigo. E esse homem, ele curou a minha vida, ele curou tudo em mim, ele transformou a minha vida, ele saciou a minha sede, a minha ausência, a sede que existia na minha alma agora não existe mais. Eu estou aqui para falar para vocês que esse homem no poço, ele pode mudar a história de vocês também. Eu estou aqui para falar para vocês que esse homem mudou a minha vida. Essa mulher, ela volta na cidade. E agora ela volta para anunciar para os amigos de fé dela. Ei, tem tanto amigo de fé esperando você anunciar sobre o seu encontro com o homem no poço. Fica de pé em nome de Jesus. Tem tanto amigo de fé só esperando você anunciar. Tem tanto amigo de fé sofrendo, passando por tantas dificuldades, clamando por socorro, e você, fala comigo, eu sou o amigo de fé que o meu amigo está esperando. Tem amigos de fé dentro da tua casa, Deus está falando aqui comigo. Meu irmão, sabe quando a sua família vai se converter? Quando você fizer igual a mulher samaritana, você voltar o caminho que você tem que voltar. Tem caminhos dentro da sua casa que você tem que voltar. Tem caminhos dentro da sua casa que você, mulher, precisa voltar. Peça perdão. É melhor pedir perdão do que perder o bem mais precioso que Deus te deu. Volta enquanto é tempo. Volta. O voltar simboliza novas atitudes. Aleluia. Feche os teus olhos nessa manhã. Ora bashiri kentalaias. Ora baiaxere barabás. Você vai chegar na sua casa, você vai sair desse culto de manhã. E antes mesmo do almoço, você vai entrar na sua casa. Oh, aleluia. E existem caminhos que você vai voltar hoje ainda. Cântaros que você está largando aqui nessa manhã e que vai trazer transformação e mudança dentro da sua casa. Porque antes dos amigos de fé de fora, existem amigos de fé de dentro da sua casa.
Pessoas que estão aí ao seu lado e que precisam ser alcançadas por esse homem no poço, a qual você encontrou. Aleluia.